Afinal, o que faz uma vida valer a pena? É uma pergunta gigante, né? Hoje, a gente vai explorar essa questão através das ideias e das histórias do filósofo Clóvis de Barros Filho. E ele traz uma perspectiva bem interessante, talvez até surpreendente, sobre felicidade e propósito. Vamos mergulhar nisso. E para começar, o Clóvis já chega com uma afirmação de muito impacto sobre saúde mental. Ele diz que problemas como a depressão profunda são devastadores porque, no fim das contas, eles confiscam a nossa consciência. É como se a nossa capacidade de viver o presente, de estar ali, fosse sequestrada. É uma luta interna que simplesmente consome tudo. E isso nos leva direto ao primeiro ponto crucial que ele aborda: a natureza invisível do sofrimento mental e todo o estigma que, infelizmente, ainda vem junto. O Clóvis usa uma analogia aqui que é fantástica. Pensa só, se alguém quebra a canela, a lesão está ali, é visível. Todo mundo entende, ninguém duvida da dor ou questiona a ida ao médico. Agora, e a dor de uma depressão profunda, que ele argumenta ser muito mais intensa? Ela é invisível. E justamente por ser invisível, muitas vezes é mal compreendida, diminuída, chamada até de frescura. E ele conta uma história pessoal que ilustra isso de um jeito perfeito. Um dia, voltando da psiquiatra, o porteiro do prédio dele perguntou onde ele tinha ido. Quando o Clóvis contou a verdade, a reação do porteiro foi de pura pena. Nossa, tadinho! Essa reação mostra o tamanho do equívoco, né? Como se cuidar da saúde mental fosse um atestado de fraqueza ou loucura, e não o que realmente é, uma forma de manutenção, de bem-estar. Ok, mas então, como superar esse estado de sofrimento ou de apatia? A própria jornada pessoal do Clóvis para encontrar um propósito na vida nos mostra um caminho bem fascinante. Antes de descobrir a vocação dele, a vida para ele era arrastada. Ele descreve a infância até os 13 anos como um período de apatia total. Nem as conquistas raras, tipo uma medalha de natação, traziam alguma alegria. Ele conta que simplesmente pegou a tal medalha e jogou fora, pro desespero da família. Nada o encantava. E essa linha do tempo aqui mostra exatamente o ponto de virada. Aos 13 anos, uma tarefa de escola, um seminário sobre petróleo, mudou absolutamente tudo. Ali, naquele pequeno palco da sala de aula, alguma coisa destravou. Ele descobriu o prazer de explicar, de pegar algo complexo e tornar compreensível para os outros. E olha só as palavras dele mesmo para descrever essa epifania. Ele não queria sair dali. Se antes ele contava os minutos para qualquer atividade acabar, ali, explicando, ele torcia para o tempo parar. Ele tinha encontrado o lugar dele no mundo. A partir dessa descoberta, o Clóvis começa a desenvolver uma filosofia de vida muito poderosa. E a primeira grande ideia que a gente vai explorar é a crítica dele à nossa visão de felicidade como uma competição. Para explicar o ponto dele, ele conta uma história bem simples. Imagina uma corrida na escola. Aí, por um milagre, todas as crianças chegam em primeiro lugar, todas empatadas. A professora, então, dá uma medalha de ouro para cada uma. O menino chega em casa, todo feliz da vida, e conta para o pai que ficou em primeiro. O pai, orgulhoso, pergunta: "E quem ficou em segundo?" E a criança responde: "Ninguém, pai. Todo mundo ficou em primeiro." A reação do pai? Desprezo total. Ele chama a competição de fajuta, porque na cabeça dele, uma vitória só tem valor se tiver um perdedor. Isso nos joga direto na pergunta central que o Clóvis propõe. Por quê? Por que a gente foi ensinado a acreditar que a nossa felicidade depende da infelicidade ou pelo menos da derrota de outra pessoa? Então, o ponto crucial é este. A gente foi, de certa forma, adestrado a pensar assim. A nossa alegria muitas vezes não vem do nosso próprio desempenho, mas sim da comparação, da superioridade. A felicidade acaba virando um jogo de soma zero, onde para eu ganhar, alguém tem que perder. É uma lógica que nos isola e impede a gente de celebrar o sucesso coletivo. Então tá, se a competição não é o caminho, qual é a alternativa? O Clóvis propõe uma mudança de foco, encontrar a plenitude no ato de ajudar, de cuidar dos outros. E ele faz uma distinção aqui que é muito importante. Amar, ele diz, é uma capacidade. É algo que a gente pode cultivar, desenvolver. É uma ação que parte da gente. Já ser amado, bom, isso não depende de nós. É sorte, é algo que a gente recebe do outro. O poder, portanto, está na nossa capacidade de dar. E o impacto dessa filosofia é muito real. O Clóvis menciona um número que é bem impressionante para ilustrar isso. Pensa só, 9 em cada 10 pessoas que o reconhecem na rua contam para ele uma história muito parecida. Essas pessoas o abordam para agradecer.
Elas dizem que os vídeos dele, as explicações, ajudaram a superar um momento de tristeza. Elas se sentiram genuinamente ajudadas. E para ele, essa é a prova viva do poder que existe em se dedicar ao outro. E essa citação dele resume tudo perfeitamente. A satisfação de melhorar a vida de alguém de verdade é incomparável. É um tipo de plenitude que é totalmente diferente de buscar coisas só para si. É o que ele chama de uma satisfação incomparável. Para fechar, como é que a gente pode aplicar tudo isso na nossa vida? O Clóvis nos deixa com uma ferramenta muito prática e poderosa. É um teste simples para avaliar se estamos vivendo uma vida feliz. A pergunta final, e talvez a mais importante de todas, é esta. Ao viver qualquer momento, se pergunte: eu gostaria de repetir isso? Se a resposta for um sim, daqueles que vêm da alma como num momento de alegria genuína, esse é o caminho. Se a resposta for não, talvez seja a hora de repensar a rota. No fundo, esse é o teste definitivo para uma vida que vale a pena, aquela que a gente adoraria repetir, de novo e de novo.